Beleza, galera? Professor Bruno Lopes, Ciências Humanas, canal De Volta para o Passado. O tema de nossa aula agora vai ser a educação na Primeira República. Okay? O que vai acontecer, pessoal? Da transição do Império, naquele momento, ali então em que foram criadas leis regendo a educação de primeiras letras e tudo mais, vai haver uma incidência de mudanças sociais aí que vão permitir, né, com que então hajam também transformações na forma política aí imperial que vai culminar na proclamação da República. Dessas transformações aí teremos a abolição da escravatura e algumas transformações também na questão social com a chegada dos imigrantes europeus, que serão grandes colaboradores aí para a formação dos quadros sociais aí pós-imperiais. Bom, nesse sentido, pessoal, a gente tem que determinar o seguinte: o país saindo do escravismo, ele vai começar aí uma postura ligada à prática urbano-social, mas ainda vai ter como grande importância dentro dos seus domínios econômicos aí a agricultura. O café ele vai ser então a parte importante dentro desse setor econômico. A Primeira República ganha essa nomenclatura aí de 1889 até 1930 com o governo do Getúlio Vargas. E a maior ascensão que vai haver nesse período, né, de 1889 até 1930, vai ser aí então da classe dos cafeicultores, que vão determinar aí a grande importância, digamos assim, dos seus negócios e do seu capital. Bom, saindo dessa parte da educação, um pouquinho ainda na parte da história, a gente sabe que esses coronéis vão manipular boa parte da população, né, que via bestializadas mudanças, sem ter uma grande participação efetiva nas transformações que aconteciam no país. O que vai acontecer? Esses cafeicultores vão explorar isso, a época aí da República Oligárquica, né? A época, digamos assim, de um grande domínio. Quem tiver interesse por esse período, estiver estudando aí para provas ou algumas atividades, existe uma grande literatura da época, o Coronelismo Vota Enxada, que fala um pouquinho dessas questões aí. Mesmo com o desenvolvimento do comércio nas cidades, né, e o grande direcionamento das pessoas para essa parte urbana, a agricultura ainda vai segurar aí a maior parte da população nas zonas rurais, né? O trabalho agrícola então vai ser a principal fonte aí de renda da população. Depois, com o crescimento das cidades, o investimento aí nessas mesmas cidades, vai acontecer o êxodo rural, que as pessoas vão sair aí da zona rural em direção às cidades. Mas a gente tem que manter o quê? Que a maioria da população vivia no campo, tá? Necessitando assim então do trabalho ali. O que dificultava para essa população que vivia no campo, turma? Dificultava aí a aquisição da escolaridade, porque a gente já viu que quando existia nas áreas rurais aí, escolas, elas eram apenas de primeiras letras, aquilo que equivaleria aí à primeira, à quarta série antiga. Esse crescimento urbano ele vai realçar o quê? O problema do analfabetismo. Segundo o Romanelli 2008, 82,63% da população era analfabeta. Tá? E isso daí então vai ser realçado porque, mesmo fazendo a república, desenvolvendo aí, então, as partes republicanas, existia o grande problema do analfabetismo que atrasava esse desenvolvimento, que fazia com que o desenvolvimento social ele fosse atrasado. A maioria dessas pessoas, desse percentual que eu falei para vocês, não dominava sequer as primeiras, como que eu vou falar para vocês, as operações básicas mesmo, multiplicar, dividir, somar, subtrair, e principalmente a leitura escrita. Eles não tinham esse domínio aí, o que dificultava muito, né, a formação de um agente social que estivesse dentro daquele caráter ali que a República exigia. Entre o grande número de analfabetos que a gente está falando, estava quem? Os negros recém-libertos,
porque a gente sabe que historicamente não receberam nenhum direito de cidadania, não receberam nenhuma questão de indenização pós a abolição da escravatura. E tínhamos também os imigrantes, né, italianos, alemães, sírio-libaneses e vários outros aí que vieram constituir a prática de trabalho no lugar dos escravos. Então esses aí, eles compunham a grande massa da população pobre e ao mesmo tempo estavam inseridos nessa parte do analfabetismo. Para os afrodescendentes tinha um problema pior ainda, porque o fato da pobreza, do analfabetismo e de nenhuma justiça social depois da abolição da escravatura delegava a esses negros recém-libertos, então, uma cidadania de segunda ou terceira categoria. Então eles não tinham, digamos assim, acesso algum à questão da cidadania. Por exemplo, a primeira Constituição Republicana de 1891 dizia que para participar das atividades políticas, das decisões políticas, o indivíduo deveria ser alfabetizado. Isso não é um problema só da República, porque ainda no Império, o indivíduo que não tivesse uma determinada renda era pior ainda. Observa para vocês verem. O indivíduo tinha que ter uma renda anual e ainda tinha que ser alfabetizado. Mas agora na Constituição Republicana de 1891, aqueles que não fossem alfabetizados também não participavam da vida política. Aí se encaixa o que eu falei para vocês da cidadania de segunda ou terceira categoria. A imensa maioria dos negros que haviam recebido aí então a alforria, a liberdade após a Lei Áurea, não dominavam então a alfabetização. Então eles eram automaticamente excluídos aí dessas decisões políticas, tá? Como eu já falei para vocês, segundo o Romanelli, 82,63% da população pobre eram negros e imigrantes, da população analfabeta e pobre eram negros e imigrantes, o que formava, se a gente parar para pensar, um imenso contingente aí a ser excluído dentro dessa época educacional. A educação vai resolver o quê, então, a partir dessa ótica aí de que a República precisava ter uma população formada e capacitada para a vida republicana? A educação vai representar a solução para esse problema. Então, através desse problema, deveria o problema do analfabetismo, da falta de qualificação dos indivíduos para a vida republicana, a educação deveria sanar isso daí. Só que a gente sabe que já é uma questão bem oriunda aí lá da época do descobrimento e de todo o desenvolvimento colonial, depois imperial e por boa parte da República, que existiam dois padrões aí de educação. Uma educação voltada para aquela população mais pobre, que não tinham grandes recursos, e a educação voltada para a elite, os indivíduos que detinham recurso, que faziam as primeiras letras e depois iam complementar a sua formação aí nas universidades europeias. Depois, com a proclamação de independência, tem as universidades no Brasil, mas continuam sendo aí redutos de pessoas pertencentes à elite. Então, não tinha aquele indivíduo que se formava numa educação propedêutica oriunda aí, então, das classes menos favorecidas. A educação passaria a ser, então, uma fonte de progresso, uma fonte de ordem, de civilização e modernidade. Era uma questão de fazer o quê? De formar os indivíduos para aquela vida cidadã que se esperava na República, com a questão, vamos dizer assim, de uma formação própria, para que ele pudesse, então, viver de forma harmoniosa e também de forma educada para essa sociedade. Só que a gente sabe que isso daí vai ser muito perigoso, porque vai começar uma noção de higienização da população, ou seja, de fazer com que os pobres se encaixassem no universo aí, então, de pessoas dentro de uma civilização, sendo que não era dado para esses indivíduos o mínimo necessário para que eles se encaixassem dentro de um padrão civilizatório. Olha só para vocês verem, a população pobre ela era considerada a classe perigosa, porque poderia oferecer problemas e dificuldades aí
para a nova organização da República do Trabalho e também para a organização da ordem pública. O que isso quer dizer? Que pelo fato dos indivíduos mais pobres não terem acesso à educação, eles poderiam ser aí considerado o problema para o levar aí dessa educação para todos os indivíduos na República. Fato que me lembra de dois momentos, né? Quem já leu a obra O Cortiço, do Luiz de Azevedo, lembra como os indivíduos que moravam nos cortiços eram tratados aí como responsáveis pelas doenças e pela sujeira que existia na cidade do Rio de Janeiro. E o segundo momento seria o contexto da reforma da revolta da vacina, que está inserido no contexto da reforma do Rio de Janeiro, onde eles acreditavam que era necessário, então, higienizar a cidade, tirando as pessoas de suas casas, derrubando os casarões e mandando esses indivíduos aí para as encostas, momento em que vai iniciar o processo de favelização, né, principalmente aí no Rio de Janeiro. A revolta da vacina vai acontecer porque começa uma vacina obrigatória dos indivíduos que se revoltam contra essa obrigatoriedade aí do vacinar. Fato curioso, porque nesse momento aí de quarentena, acho que o que todo mundo queria, sem exceção, era uma vacina aí para o Covid-19 para que todos pudessem se dar bem na situação. Bom, continuando aí, pessoal, essa população pobre ela significava então perigo por causa do contágio de doença, né, de viver aglomerado nesses cortiços e tudo mais, e era aí então um terreno fértil para aqueles comportamentos que eram considerados inadequados. Quem que deveria resolver isso daí, pessoal? A educação. Aí a gente cai num problema que é constante e antigo do nosso país, né? Governantes dizerem que a educação é a solução para todos os problemas sociais do país e não haver um investimento concreto para que a educação pudesse fazer isso daí. Como os pobres, né, eles vinham dessas classes oriundas aí de escravos libertos, de imigrantes que vinham trabalhar no Brasil, não é nem necessário dizer que eles não tinham dinheiro para investir em colégios particulares, em aulas particulares e coisas aí no sentido. A educação, então, ela passa a ter a responsabilidade de formar o indivíduo que amasse a República, o indivíduo que quisesse transformar as mudanças, entendeu? Despertar esse sentido cívico aí nos indivíduos. O problema professores não estavam preparados para isso, as escolas não estavam preparadas para isso, e a gente sabe que existia uma grande divisão, né, que era o que a gente chama de dualidade no ensino. Parte da população formada para o trabalho braçal e a outra parte da população formada para a continuidade aí nos estudos, para a formação acadêmica e ida às universidades. Aí eu não preciso nem falar para vocês, basta fazer uma reflexão histórica, né, quais eram os indivíduos que eram classificados dentro dessas áreas aí. Bom, dando continuidade, em 1890 vai ser formada aí a Secretaria de Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Então começa a se formular as secretarias que serão responsáveis por administrar, né, e por fazer ganhar rumo, digamos assim, a educação. Qual que vai ser o grande problema? A União, o governo federal, vai abraçar o ensino superior e a formação aí do dito ensino secundário, o que para nós hoje chamamos de ensino médio, ficando então a cargo da União, né, a sua responsabilidade, os investimentos aí e a fiscalização do ensino superior e do ensino secundário. Já os estados e municípios ficam responsáveis pela formação dos indivíduos aí nas chamadas escolas de primeiras letras e instrução básica para nós hoje em dia. Qual que vai ser o grande problema, turma? O grande problema vai ser a questão dos investimentos. Não existia
uma grande gama de recursos para serem investidos, né, nessa parte primária da educação. O ensino profissionalizante também poderia ser oferecido, né, a todos os indivíduos. Só que eu não preciso nem falar para você, né? Se você faz parte de uma elite que tem acesso à parte da educação que vai corresponder aí ao ensino superior, uma melhor colocação no mercado de trabalho, um melhor status social, você não vai delegar o seu filho ao ensino profissionalizante, que era considerado aí um ensino mais praticado por pessoas de poder aquisitivo inferior. O que vai acontecer então, pessoal? O governo vai assumir, aí juntamente com os estados, a tutela do ensino primário e profissionalizante. Os estados, né? O que nós chamamos hoje de estados, que a gente viu que lá na época imperial eram as províncias. E o que vai acontecer? A fiscalização do ensino secundário, do profissionalizante secundário, ficava então a cargo da União. Benjamin Constant vai ser o primeiro ministro da Instrução Pública. Ele vai ser o primeiro, então, que tem um cargo específico de tomar conta dessas questões aí. E elaborou uma reforma do ensino de influência positiva. O positivismo foi um movimento muito forte no início da República, que se voltava aí para um ensino mais pragmático em torno da ciência, um ensino mais tecnicista, vamos dizer assim. E ele vai propor a substituição do velho currículo, que era aquele currículo de formação civilizatória, os civilitas, né? Um currículo humanista, pelo currículo enciclopédico, ou seja, uma formação mais técnica, uma formação que fosse mais voltada então para o padrão acadêmico. Com essa reforma vão ser instituídas aí as disciplinas científicas e um currículo seriado. Aí então começa a haver uma maior predominância do ensino técnico, né, para essas competências, o que vai então formular aí a divisão do ensino, que a gente chama de ensino dualista. Parte vai para a formação profissionalizante e simplesmente a alfabetização, parte vai para o currículo acadêmico, aí, o currículo universitário, para ter então uma formação mais consolidada. O ensino primário, secundário e superior vai ser alterado e vai criar-se então o pedagógico, que é relacionado aí a essa formação de maior importância, né? A fonte histórica cujo qual tirei essa informação é o livro do Romanelli, também em 2008. Mesmo com todas as mudanças aí que vão haver no ensino, o ensino propedêutico ele vai continuar sendo oferecido apenas aos mais ricos. Aí você vai estar me perguntando assim, o que é isso, professor, ensino propedêutico? Propedêutico era o ensino que era voltado para que o indivíduo tivesse continuidade nos estudos acadêmicos, curso superior, certo? Então, seria mais ou menos assim para vocês entenderem. O indivíduo se formava ali no ensino básico, se fosse pobre, era direcionado para os trabalhos braçais, técnicos e etc. E mesmo assim não existia um grande incentivo ao trabalho profissionalizante técnico. E as pessoas mais abastadas, elas eram direcionadas exclusivamente aí para o ensino acadêmico, para as faculdades. Enquanto o ensino secundário e superior vai receber verba da União, o ensino primário, com a responsabilidade de reverter o alarmante quadro do analfabetismo aí, era subsidiado pelos estados. Qual que vai ser o grande problema, noturno? Os estados sem recursos para fazer um grande investimento deixavam então a Deus dará por conta das prefeituras e das áreas locais aí a fiscalização e o investimento dentro dessas questões educacionais. O ensino profissionalizante vai ficar fadado às classes menos abastadas, já expliquei isso para vocês. Para as pessoas mais ricas, para aqueles indivíduos então que tinham mais recursos, o ensino profissionalizante era considerado uma questão de status inferior. Então eles evitavam a qualquer custo isso daí, tentando fazer os seus filhos irem para as academias. Os mais pobres, quando podiam, né, eles tinham aí um direcionamento
para o profissionalizante. Quando nem isso podiam, eram alfabetizados e iam para o trabalho braçal. Bom, então o que é interessante entender dessa aula que estamos finalizando, pessoal? Que desde o começo da República sempre houve também essa divisão daqueles que eram mais abastados, terem, né, um ensino mais forte, um ensino mais voltado para a continuação dos estudos, e aqueles que tinham menos recursos, aqueles que eram menos abastados, ficavam então só na questão da alfabetização. Isso vai fortalecer muito o quê, pessoal? A formação dualista. E dentro dessa formação dualista, vai surgir aí então as escolas particulares, que ganham nome, ganham fama, ganham importância e eram mantidas aí então pela elite, pelos indivíduos que tinham condição de pagar as mensalidades. Bom, depois eu volto com a segunda parte dessa aula, que dá continuação aí então a essas características. Qualquer dúvida, pode mandar essas dúvidas aí no comentário, a galera da web aula manda as dúvidas na plataforma. Foi um prazer, professor Brunão. Se puder, fique em casa. Valeu, grande abraço, galera.